Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o estudo da revista Sentinela da semana 10 a 16 de junho, que tem o tema Continue fazendo progresso. Estaremos fazendo essa consideração apenas à base de perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Já gostaria de incentivar a vocês a se inscreverem nele, fazer o seu comentário, ative o sino para que semanalmente você possa receber as notificações. Deixe o seu like, o seu joinha no final do vídeo, que assim você está ajudando esse vídeo a ser propagado, a fazer com que outras pessoas também encontrem essas informações. E caso você queira, você também pode se inscrever na opção Seja Membro, ok? Então, o tema da nossa consideração, nosso estudo de Sentinela, continue fazendo progresso, estudo 14. O texto base da nossa consideração é o livro de Hebreus, capítulo 6, o versículo 1. Avancemos a madureza. Então, qual vai ser o objetivo desse estudo? Ver o que um cristão precisa fazer para pensar e agir de acordo com a vontade de Deus e assim tomar decisões sábias. Então, como dito, estaremos fazendo essa consideração apenas com perguntas e respostas. Então, é um vídeo mais dinâmico. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta 1 e obtendo a resposta. O que Jeová espera que façamos? Jeová espera que nos tornemos cristãos maduros em sentido espiritual. O que vamos ver neste estudo? Vamos ver a resposta a 4 perguntas. O que significa ser um cristão maduro? O que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Por que o alimento espiritual é tão importante para o crescimento espiritual? E por que devemos evitar o excesso de confiança? O que significa se tornar um cristão maduro? Significa ser alguém plenamente desenvolvido. Assim como uma criança que vai crescendo, nós precisamos continuar crescendo, aumentando o nosso amor por Jeová. Dessa forma, nos tornamos cristãos maduros. O que um cristão maduro faz? Faz tudo o que Jeová espera dele. No seu dia a dia, um cristão maduro age de acordo com a vontade de Deus, leva em consideração as leis e os mandamentos de Deus e consegue tomar boas decisões. O que pode acontecer com um cristão que não é maduro? Pode se tornar vítima de esperteza de homens e até de artimanhas enganosas. Acredita em notícias falsas e pode ser enganados por apóstatas. Sente inveja dos outros, causa briga na congregação e se ofende facilmente. Com o que podemos comparar o crescimento espiritual de um cristão? Assim como uma mãe ensina sua filha a atravessar a rua e ao crescer continua ensinando e alertando, assim deve ser em sentido espiritual. Os pais precisam desde a infância ajudar os filhos a ter a necessidade espiritual, pois quando isso é feito, quando crescerem, farão exatamente o que foi ensinado. Um cristão maduro precisa da ajuda de outros? Sim, com certeza. Sempre iremos precisar de ajuda. Mas os maduros pedem ajuda aos mais experientes, reconhecendo que cada um levará sua própria carga. Será que 2 cristãos maduros têm que ser iguais? Não. Nunca existirá 2 pessoas iguais. Sempre terão qualidades diferentes. Um será mais corajoso, outro mais generoso, e assim vai. Por isso que mesmo ao tomar decisões diferentes em questão de consciência, não criticam um ao outro. Eles se concentram em manter a união. Será que o crescimento espiritual é automático? Não. Diferente do crescimento de criança para adulto, o crescimento espiritual precisa ser treinado por meio do Espírito Santo, compreendendo exatamente o que Deus deseja por meio de Sua palavra.
O que precisamos fazer para nos tornar cristãos maduros? Precisamos ter o desejo de querer se tornar um cristão maduro. Precisamos orar a Jeová para que Ele possa nos ajudar. Se fizermos assim, Jeová verá nosso desejo e com certeza nos ajudará. Que ajuda Jeová dá para nos tornar maduros? Jeová usa os anciãos das congregações, o Espírito Santo, a sua palavra, e nos evangelhos conseguimos imitar a Cristo. E quando seguimos seus passos, com certeza conseguiremos nos tornar cristãos maduros. O que é a doutrina básica a respeito do Cristo? A doutrina básica é saber o que significa o arrependimento, fé, batismo e ressurreição. Esses ensinos básicos todos os cristãos precisam conhecer. O que precisamos fazer para nos beneficiar do alimento espiritual mencionado em Hebreus 5,14? Precisamos estudar, meditar e aplicar cuidadosamente a palavra de Deus. Quando fazemos isso, aprendemos a tomar decisões que agradam a Jeová. Como Paulo ajudou os coríntios a crescer em sentido espiritual e se tornar maduros? Paulo ajudou os irmãos a usarem o raciocínio e explicou que cada um tem direito de escolha. E usando princípios, Paulo mostrou que cada um pode tomar sua própria decisão tranquilo, sem fazer outros tropeçar. Ao fazer isso, Paulo os ajudou a usar discernimento, em vez de ficar procurando regras ou depender de outros para tomar uma decisão. Como Paulo ajudou os cristãos hebreus a fazer progresso espiritual? Paulo, por meio de sua carta, ele dá alimento espiritual sólido. Somente assim que os hebreus conseguiram entender que a nova maneira de adorar Jeová que Jesus tinha ensinado era muito melhor. Além de avançar a madureza, o que mais precisamos fazer? Devemos persistir em nos examinar para ter certeza que estamos fazendo progresso. Como a carta de Paulo aos Colossenses mostra a importância de continuar maduro, Paulo, em sua carta, avisa sobre o perigo de pensar como as pessoas do mundo. E Epáfras sabia disso, pois ele orava constantemente para que eles pudessem estar maduros. Tanto Paulo como Epáfras sabia que para continuar maduros, precisaria de bastante esforço e ajuda de Deus. O que poderia acontecer com um cristão maduro? Todo cristão, até mesmo os maduros, podem perder a aprovação de Jeová. Os que hoje são desassociados e retornam para Deus mostram um espírito de humildade. E os anciãos amorosos, vendo isso, designam um irmão experiente para ajudar tal pessoa. Qual deve ser o nosso objetivo? Continuar se esforçando para ser um cristão maduro. Precisamos nos aprofundar na palavra de Deus e pensar como Jeová. Pergunta de recapitulação. O que significa se tornar um cristão maduro? Significa, primeiramente, amar Jeová e suas leis, adquirir conhecimento básico. Dessa forma, gradualmente poderemos talvez um dia nos tornarmos um cristão melhor. Como podemos crescer em sentido espiritual? Podemos orar a Deus pedindo ajuda do seu Espírito Santo, ler a palavra de Deus, meditando nos evangelhos e deixar-se guiado pelos princípios deixados por Cristo Jesus. Somente assim poderemos meditar assim como o Pai deseja. Por que não devemos ser autoconfiantes? Pois pode nos levar à queda. Jamais devemos pensar que já somos maduros. Precisamos de esforço contínuo, leitura diária, respeito pelas leis de Deus e, acima de tudo, ter intenso amor por Jeová e por Cristo. Dessa forma, estaremos no caminho para ser um cristão maduro. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até a um próximo vídeo, se Deus quiser.